turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula online. Nós estamos aqui no estúdio, respeitando os protocolos de segurança. Então, a professora vai higienizar as mãos. Eu vou retirar a máscara, segurando aqui pelo elástico, colocá-la num local adequado, para a gente poder conversar um pouquinho melhor. Eu sou a professora Alexandra. Hoje nós vamos ter aula do 5º ano. Nós vamos falar um pouquinho sobre ler, escrever e ordenar os números naturais, que é esses números que vocês já conhecem no dia a dia de vocês, né? Que a gente usa para calçado, para saber quantos ovos eu vou comprar no mercado, os números naturais do dia a dia de vocês. Então, nós hoje vamos refletir, pensar juntos para poder encontrar estratégias de como trabalhar com esses números naturais. A primeira coisa que eu quero que vocês observem é os números naturais a seguir aqui, ó. O 18.980, 18.960, 18.990 e 18.970. Eu quero que vocês parem, observem, reflitam e estabeleçam uma sequência para esses números, escrevendo eles na ordem crescente. Vamos lembrar um pouquinho o que é ordem crescente e o que é ordem decrescente, né? Ordem crescente, a palavra já diz crescendo, né? Então, crescendo do menor para o maior número. Ordem decrescente, a própria palavra já diz também, descendo do maior para o menor, né? Então, isso vocês já viram, né, anteriormente, no 4º e no 5º ano. E agora é só vocês observarem os números e refletirem. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já retorna. E aí, gente, qual foi a estratégia que vocês usaram? Como que vocês pensaram para resolver essa situação que a professora propôs para vocês? A professora usou uma estratégia provavelmente iguais a de alguns alunos e vocês e outros usaram outras estratégias. A professora optou pelo quadro de classe e ordem, né, que é uma estratégia também válida para a gente poder organizar melhor o nosso raciocínio em relação a esses números. Como que funciona? Lembrando, vocês já viram esse quadro no 3º, no 4º ano. A gente sempre vai distribuir os números, no caso os 4 números que nós temos aqui, no quadro de classe e ordem, sempre da direita para a esquerda, ou seja, primeiro eu começo colocando a unidade do meu número, que é o 0. Depois eu coloco a dezena do primeiro número, que é o 8. Depois eu coloco a centena do primeiro número, que é o 9. Depois eu coloco novamente a unidade dos milhares agora, do primeiro número, que é um 8. E agora a dezena de milhar, que é o 1. Então, agora eu já coloquei o meu primeiro número no quadro de classes e ordem. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o 2º, com o 3º e com o 4º número. Sempre da direita para a esquerda, eu distribuo o meu número na tabela de classe e ordem. A professora já distribuiu aqui o 18.960. O 3º número, o 18.990, a gente vai colocando sempre da direita para a esquerda. E o último número, 18.970. Agora aqui, nessa tabela de classe e ordem, a gente já consegue analisar, né, semelhanças e diferenças desses números e refletir para colocá-lo na ordem crescente. Então, a primeira coisa que eu vou observar é o algarismos, né, que está na dezena de milhares. Todos os algarismos que estão na dezenas de milhares são número 1, né? É o número 1. E o número 1, ele estando nesta dezena de milhar, ele tem o mesmo valor. Todos valem 10.000. Né? Então, por este número, eu não consigo definir qual é o maior número e qual é o menor para poder colocar na sequência. Então, eu vou olhar o meu segundo algarismo, né, que nesse caso é o 8, que está na unidade de milhar. O 8, acontece a mesma coisa. Em todos os números, o 8 se repete, né? Então, aqui nesse caso, em todos os números, o 8 vale 8.000.
também não dá para eu definir, olhando para a unidade de milhar, qual é o meu maior, meu menor número. Então, eu vou olhar para a minha centena. Aqui na centena das unidades simples, acontece a mesma situação. Todos os algarismos 9 são iguais em todos os números. E aí, nesse caso, eu também não consigo definir qual é meu maior, meu menor número. Olhando aqui para a unidade simples, eu vou ver a mesma situação. Não temos, né? Todos são zero. Todos os algarismos são zeros. A única que a gente consegue definir qual é o maior ou menor por ter diferenças é a dezena da unidade simples, onde eu tenho, né, aqui na segunda ordem, que é a ordem da dezena da unidade simples, eu tenho o número 8, o número 6, 9 e o número 7. São algarismos diferentes. E aí, por aí, eu consigo definir qual é o meu maior, qual é o meu menor número. Como? Quando eu tenho aqui o número 8 do primeiro número, eu tenho aqui 80. Quando eu tenho o número 6, que é uma dezena, eu tenho 60. 6 dezenas, 60. O número 9, 90. 9 dezenas, 90. E o número 7, ele equivale a 70, né? Porque são 7 dezenas, ele está aqui na segunda ordem da unidade simples. Então, aqui eu consigo definir que o meu maior número, como vocês já conhecem, né, do dia a dia de vocês, é aqui o 90. 90 é maior que 70, é maior que 80, maior que 60. Então, eu já sei que o maior é o 90. Qual é o meu menor número aqui? O meu menor, para ir da ordem crescente, é o 60. 60 é menor que 80, que 70, que 90. Depois do 60, qual é o meu menor? Porque a gente está falando em ordem crescente, está crescendo. Depois do 60, a gente tem o 70, depois o 70, o 80 e, por último, o 90. E aí eu já consegui colocar, olhando para esse quadro de classes e ordens, colocar os meus números em ordem crescente sem dificuldade. O que a gente observa que esses números têm em comum? Olhem para eles, observem eles. Aqui, ó, a professora repetiu aqui em cima para vocês os mesmos números, para vocês olharem e observarem. Pense, reflitam, pode até escrever no caderno de vocês o que eles têm de comum, que vocês conseguem observar. Bom, novamente aqui no quadro a gente já vai conseguir observar claramente que em todos os números, todos esses 4 números, o algarismo da dezena de milhar é o número 1 que a gente encontra. Todos os algarismos da dezena de milhar são 1. Né? Então, por ali eu não consigo definir qual o meu maior e meu menor número. Isso a gente já observou. Também observo que a minha quarta ordem, que é a da unidade de milhar, também todos os números se repetem, que é, no caso, o algarismo 8. Né? A gente vê aqui nos 4 números o algarismo 8. A mesma coisa vai acontecer na terceira ordem, que é a centena das unidades simples, onde em todos os números o meu algarismo 9 se repete. E aqui na unidade, né, das unidades simples, a primeira ordem, a gente também vê que em todos os números o algarismo 0 se repete, né? Então, aqui a gente consegue perceber claramente, né, essa regularidade desses 4 números, que em todas as ordens, né, os números se repetem, os algarismos se repetem, exceto, né, a da unidade da dezena, que é a segunda ordem. Aqui a professora escolheu uma maneira diferente de a gente observar, né, essa questão dos números, como que eu posso colocar os meus números em ordem crescente, em ordem decrescente, sem utilizar o quadro de classes e ordens. A gente vai usar uma outra estratégia que também é válida, talvez vocês já tenham, inclusive, até pensado nessa estratégia. Então, nós vamos olhar número por número desses 4 números que nós temos e observar os algarismos que cada um desses números contém. Então, por exemplo, o primeiro número, 18.980. Que algarismos eu encontro nesse número? Eu encontro o algarismo 1, 8, 9, 8 e o 0. Certo?
Anotei aqui na parte de baixo da minha tabela. O segundo número, que é o 18.960, que algarismos eu tenho nesse número? Eu tenho o 1, o 8, o 9, o 6 e o 0. E o terceiro número? 18.990. Aí a gente vai olhar novamente e eu tenho o algarismo 1, 8, 9, 9 e 0. E no quarto número, 18.970, eu tenho os algarismos 1, 8, 9, 7 e 0. Por aqui a gente consegue perceber, né, olhando nesta tabela, quais algarismos eu tenho em cada um dos meus números. E fazer algumas observações, como a gente fez na tabela de classe e ordem. Que, por exemplo, em todos os 4 números, eu tenho, né, o número 1, o número 8, o número 9 e o número 0. E somente a ordem da dezena que a gente viu lá no quadro de classes e ordens é que é diferente, que é o 8, o 6, o 9 e o 7. Os demais algarismos são todos iguais em todos os números, certo? Então a gente consegue fazer esse movimento de maneira diferente também, através de uma tabela, por exemplo, analisando um número por vez. E aí a gente vai perceber. Aqui eu volto para o quadro de classes e ordens, para a gente pensar na questão do valor posicional dos números, né? Na posição que eles estão, eles têm o mesmo valor? Eles têm valor diferente? Por exemplo, aqui nesse primeiro número, eu tenho 18.980, eu tenho 2 número 8, certo? E no número de baixo eu tenho 18.978, eu tenho um terceiro número 8. Sendo que o quê? Todos os 8 aqui têm o mesmo valor? Equivale o mesmo valor ou eles têm valores diferentes? Então, uma coisa que é importante que a gente pensar é que dependendo da posição que o número está, e aí por isso a tabela de classe e ordem. Então, quando eu olho aqui para a unidade, né, simples, a primeira ordem eu tenho o número 8. O 8, ele vale quanto aqui? Ele vale 8 unidades. Né? 8 mesmo, ele está na classe das unidades simples, na primeira ordem, que é a ordem das unidades. No segundo número 8, eu tenho ali ele na segunda ordem, que é a ordem da dezena. Dezena vem da palavra 10, quer dizer que eu tenho 8 dezenas, 8 número 10. Então eu tenho quanto? Eu tenho aqui 80, ele vale 80 nesse caso. Quando eu olho para o terceiro número 8, que está ali circulado de vermelho, eu vejo que ele está na ordem das unidades de milhares. Milhares da palavra 1000. Então, quer dizer que eu tenho 8.000, né? Então, ó, 8.000, certo? Então, eu quis voltar nesse quadro para a gente refletir e lembrar, né? Porque, na verdade, vocês já conhecem que dependendo da posição que os números estão, eles têm valores diferentes. Os algarismos, mudando de posição, têm valores diferentes. Aqui no quadro, a gente vai novamente rever, né? Aquela questão que aqui, ó, o número 1 está na ordem da dezena. Todos os 4 algarismos 1 dos 4 números estão na ordem da dezena de milhar. Então, quer dizer que vale 10.000. Todos os números 8, todos os algarismos 8 estão na ordem da unidade de milhar. Quer dizer que vale 8.000. Todos os algarismos 9 estão na ordem da centena da unidade simples. Quer dizer que vale 900. Ordem da centena vem da palavra 100. Quer dizer que eu tenho 900. Todos os algarismos 0 estão na ordem da unidade simples. Eu tenho, né, 0 unidades aqui em todos os números. E só consigo diferenciar esses números pela segunda ordem, que é a ordem da dezena simples, né? Onde eu tenho ali o 8, o 6, o 7. A gente agora vai avaliar, né, o que esses algarismos, esses 4 números que nós estamos trabalhando desde o início da aula, eles têm de diferente, né? O que eles têm de diferente, o que eles têm de comum, né? Eu quero que vocês peguem um caderninho, olhem as anotações e usem a estratégia que vocês acharem melhor. Mas observem o que esses 4 números têm de diferente.
O que esses 4 números têm de igual? Esses números, tem algum algarismo que diferencia os 4 números? Que algarismo é esse? Em que posição ele se encontra? Em que ordem? Né? Em que classe esse número se encontra? Vou dar um tempinho para vocês refletirem, pensarem sobre o assunto e a gente já volta. A professora optou em usar a tabela de classe e ordem para poder verificar essa questão. Então, aqui eu vou colocar, como a gente já falou, da direita para a esquerda, os 4 números, né, no quadro de classes e ordens. E aí eu vou conseguir claramente observar essas diferenças e essas regularidades. O que eu observo? O que eu tenho de diferente nesses números? A gente já viu que a ordem da dezena de milhar, a ordem da unidade de milhar, a ordem da centena de unidade simples e a ordem da unidade são iguais. A primeira, a terceira, a quarta e a quinta ordem, elas são iguais. Os números se repetem, os algarismos se repetem. A única diferença, o único algarismo que diferencia esses números está na segunda ordem, que é a ordem da dezena das unidades simples. Né? E é por aqui que a gente consegue, então, definir qual é o maior, qual é o menor número. É o único algarismo que diferencia, né, esses 4 números. Agora, eu tenho um desafio para vocês. Na verdade, é uma retomada, porque a gente já falou sobre isso no início da nossa aula, né? Na ordem crescente, observem bem a palavra crescente, os números são escritos do maior para o menor ou do menor para o maior. Pensem aí, antes de responder. Lembre do que a gente já conversou no início da nossa aula. Vou dar um tempinho. Bom, em ordem crescente, a escrita correta é do menor para o maior. 18.960, 18.970, 18.980, 18.990. Então, vem do menor para o maior número, certo? Abaixo, os números estão em ordem crescente. Aqui, ó. A gente já colocou eles, né, em outro momento, em ordem crescente. De que forma os números apresentados crescem? Eu quero que vocês olhem, observem e analisem. Como que está crescendo esse número? De 1 em 1? De 2 em 2? De 3 em 3? Né? Para isso, vocês vão olhar o quê? Vocês vão olhar aqui entre... Vocês podem escolher qualquer um. Eu vou fazer com vocês aqui, escolhendo o 18.960 e o 18.970. Se a gente observar aqui, entre o 18.960 e o 18.970, eu tenho 10 algarismos, 10 números, né? Então, ó, 18.961, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Então, por estes 2 números eu já consigo ver uma regularidade, que é que os meus números estão crescendo, subindo de 10 em 10. Se eu observar 18.970 para 18.980, eu vou ver esta mesma regularidade. Vocês podem contar aí na casa de vocês, 18.971, 72, e vocês vão ver que também vai de 10 em 10. Qualquer número que estejam sequenciados, vocês podem escolher e fazer essa análise, né? Eu escolhi os 2 primeiros, então, para responder essa pergunta, nós podemos determinar que a sequência desses números está indo de 10 em 10 unidades, tá certo? Bom, agora um desafio para vocês. Quais seriam, nós estamos chegando já no final da nossa aula, hein? Quais seriam os próximos 4 números da sequência? Nós temos aqui 18.960, 18.970, 18.980 e 18.990. Quais serão os próximos 4 números desta ordem? Pensem, reflitam. A gente já sabe, porque a gente já avaliou agora juntos, que a nossa sequência está indo de 10 em 10. Então, quais serão os próximos 4 números? Vou dar um tempo para vocês refletirem, pensarem, podem anotar no caderno e a gente já volta. Muito bem, gente, parabéns. Nós temos como os próximos 4 números o 19.000, 19.010, 19.020, 19.030. E se vocês observarem, aqui a gente já mudou, né, o número
da unidade de milhar, porque até 18.990, nós temos na unidade do milhar número 8, se repetindo em todos os quadros. Na sequência nova que a gente acabou de fazer, a gente tem o algarismo 9 na unidade de milhar. Então, a gente acrescentando mais 10, a gente tem o algarismo 9 na unidade de milhar, muda, né, o número da unidade de milhar, da quarta ordem. E vocês, que estratégia vocês usaram para chegar a essa resposta? O que vocês pensaram? Como vocês fizeram? Contaram de 10 em 10? Colocaram no quadro de classe e ordem? Qual foi a estratégia que vocês usaram? Todas as estratégias são válidas, né? E na matemática a gente tem essa abertura. Tudo que a gente usa é válido. O importante é a gente achar a melhor estratégia que tem a ver com a personalidade de cada um de vocês, com a maneira como vocês pensam. Gente, essa foi mais uma aula em casa. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre os números naturais. Qualquer dúvida, procure o professor de vocês, o papai, a mamãe. E até a próxima aula, gente. Beijo!